Vamos lá, vamos pro jogo do Grêmio. O Grêmio foi a Curitiba ontem, né? Esse programa aqui não acreditava no Grêmio. É verdade. O Grêmio vai perder, vai voltar pro Z4. Vai lembrar. Foi lá, o Renato botou o time descaracterizado, 2-0 pra cima do Atlético Paranaense. Grêmio fora do Z4, vencendo a segunda partida seguida no Brasileirão, senhora. Bruno Soares. Esse jogo tem algumas notícias positivas, tá, Gamba? A primeira delas, sem dúvida alguma, é o Monsalve, né? Apresentou qualidade, um jogador interessante, inteligente. Às vezes o jogador tem qualidade e não tem inteligência. Deu certo no caso a dele estratégia parece do ter. Renato? Essa é outra notícia. A estratégia do Renato, que eu não concordava, deu certo. Primeiro tempo. A gente tem que falar isso. Não, a estratégia de ter preservado ontem. Entendi, tá. Deu certo, priorizou a Copa do Brasil, tem um bom resultado, agora tem tudo para classificar. Esse jogo tem a notícia Vai pedir do desculpas pro Mike. Renato? Não vou, porque o Renato ele mais tem errado do que acertado. Então que bom que nessa vez acertou. O Mike é uma boa notícia. Me pareceu uma crítica. O Reinaldo, ele tá crítica, mal. Então o Mike jogando bem começa, quem sabe, ser uma opção aí pro time titular. Não vai jogar. A dupla de zaga, que ainda é jovem, foi muito bem. Isso é verdade. Deu conta do recado. Achei que o Edenilson, mais uma vez, foi bem. É um Grêmio que agora sim começa a olhar para outros objetivos dentro do ano, nas outras competições. Uma vitória surpreendente, mas que fica sim o mérito principal para o Renato, Gamba. Eu sei que isso te agrada. Bem. Não, é porque foi criticado aqui, né, Renato? Quando erra, é criticado. Reserva, tem que olhar pro Campeonato Brasileiro. Esquece Copa do Brasil. Esquece Copa do Brasil. Esquece Copa do Brasil. Foi dito aqui, né? Olha pro Campeonato Brasileiro, força máxima e tudo mais. Vitória do Grêmio, Ribeiro Neto. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sublinho quase tudo que disse o Bruno, tá? Mas eu tenho algumas vírgulas. Vamos lá. O Monsalve jogou muito, tá? Jogador inteligente, participativo, tem finalização. É óbvio que vai para o banco de reservas, né? É porque foi só o primeiro jogo. O Mike foi razoavelmente bem. É óbvio que vai para o banco de reservas, entendeu? O Arezzo daí entrou, tá? O Edenilson jogou muita bola. É óbvio que vai para o banco de reservas. Entendeu? Então tem as notícias boas e as notícias previsíveis, infelizmente. Mas eu fico mais então com a grande notícia. A grande notícia não é nem o Monsalve. Porque o Monsalve era uma expectativa que se tinha, né? É apenas um jogo, né? Porque eu não posso chegar aqui e dizer que o Araveira não joga nada. Né? Ele não foi bem, mas também o time não jogou para ele, estava difícil o segundo tempo. O Monsalve foi muito bem. Vamos ficar com essa lembrança e ver o que vai acontecer. O Edenilson jogou Foi bem. demais. Nós temos que reconhecer isso aqui, cara. O Edenilson jogou muita bola, cara. E isso talvez seja uma grande notícia para o Grêmio, embora vá para o banco de reservas. Bom, o Grêmio tem alternativa, senhor Pedro Não tem Espinosa. sentido nenhum, né? Avisamos. O cara jogou bem, foi bom. Já. Mas esse é o Renato. difícil olhar mérito no Grêmio. Esse é o Renato, muito né, cara? bom. É um processo para as pessoas olharem mérito no Grêmio. Mas avisamos aqui na semana passada nos Donos da Bola que uma das minhas fontes no Grêmio havia me dito: Monsalve vem demolindo os treinos. Demolindo. E a comprovação veio que bom no jogo onde havia um time completamente descaracterizado, um time completamente reserva. Pedro, defende o Renato aí, porque os dois aqui trucidaram o Renato. Não, mas eu vou partir para a análise não defensiva de Renato, mas a análise de ataque do Grêmio, tá? Porque ele com as opções que tinha, fez um time completamente inimaginável. E esses jogadores de qualidade individuais, como o Edenilson, o Monsalve, mostraram ao Renato e para nós, torcedores do Grêmio, que nós temos grandes opções, por que não, para enfrentamento justamente contra quem? Contra um Corinthians que está chegando aí. Então a gente, eu até pensava que o Grêmio deveria abrir mão da Copa do Brasil frente às dificuldades que estava enfrentando, mas contra o Atlético Paranaense vimos que nós temos possibilidades de daqui a pouco montar um time competitivo com esses jogadores que tiveram participações efetivas contra o Atlético Paranaense. O principal ponto. Então o Grêmio, por exemplo, não fica refém só do Cristaldo, não fica refém somente dos ditos titulares, entendeu? Tem opção. Tem opção. Foi a leitura do Ribeiro. Só que o Ribeiro fez uma crítica, né? Do ponto de vista, não, foram bem, vão pro banco. Não, o ponto é, foram bem, o Grêmio tem opção. Foram bem, vão ter sequência. Foram bem, Renato tem alternativas no seu grupo. Concordo contigo. Não serão titulares de imediato. Até porque seria uma demasia tu já colocar o Monsalve para ser titular. Por quê? Porque sim, tu vai trabalhando o Monsalve para ele ser titular ali na frente. Mas eu assim quero como te tu disse lembrar que que não dá para condenar o Aravena,
Também não dá pra falar que o Monsalve é a Também, solução pro Grêmio. também, só quero porque tu dizer coloca que- uma carga em cima do jogador e tu Uma queima carga. ele, como Impressionante. todos os Vem com essa estrangeiros recentes história. foram queimados Não, aqui. agora- essa história todos da foram carga. queimados Não, aqui. o Agora- Bernabé demorou 13 meses para jogar porque a carga emocional. Agora, o Gabriel Carvalho não dá para botar para jogar. Cara, vamos parar com esse negócio, rapaz. Liberou, Essa liberou. mesma O momento, pessoa- o momento O cara dele é bom pra completamente jogar, diferente. velho. Completamente Essa diferente. mesma pessoa que teve me dito semana passada que o Sabe Miguel- por que o Monsalve foi bom? Foi bem? Desculpa. Sabe por quê? O Grêmio tirou todo o peso do jogo. Sim. Sim, sim. O Grêmio tirou todo o diferença. peso do O jogo. Grêmio chegou leve pra jogar. O Grêmio tirou todo o Grêmio peso. chegou leve pra Não jogar. importa o que aconteça, a estratégia é essa. Jogaram leves Jogaram os leve, jogadores isso é do verdade, Grêmio. isso é Mérito verdade. do Renato, desculpa, Pedro. Isso é verdade. Agora, essa pessoa que me falou que o Miguel Monsalve estava demolindo nos treinos, ele me disse o seguinte, está na hora de tu refazer algumas colocações que tu fez nos donos da bola e eu vou refazer agora. Ó, atenção. Quando eu disse que as contratações dos garotos eram contratações não para imediato e que talvez eu não soubesse se os garotos tinham a dimensão do problema que o Grêmio estava inserido, eu estava errado. Essa pessoa me disse, Pedro, conversamos exaustivamente quando esses meninos chegaram, com todos eles, com todos os estrangeiros, e explicamos a gravidade do problema do Grêmio nos pontos corridos. E eles entenderam. Eles entenderam e absorveram isso. Por serem jovens, a gente sabe como é que funciona a cabeça de um jovem. Às vezes entra aqui, sai aqui e faz o que dá na telha. Mas o que eu vi foi comprometimento e um entendimento, acima de tudo, da gravidade que o Grêmio estava e ainda flerta um pouquinho com o perigo. Mas assim, o Grêmio, hoje a gente pode dizer, respira cada vez mais aliviado porque se afasta de uma zona de rebaixamento. Merece E- o alerta, tá? Merece o alerta, mas já não é tão grave já como não foi. é tão. Por quê? Já não é tão grave. como Porque foi. essa Sim. leveza, essa leveza que o Grêmio encontrou contra o Atlético Paranaense veio através do que esses meninos entregaram. Não, tá bom. E o maior Eles entregaram benefício. muito. E o Eles maior estão de benefício, parabéns. Pedro, o maior benefício para esses meninos e para o elenco do Grêmio como um todo vai ser uma classificação na quarta-feira sobre o Corinthians se ela vier. Se vier. Porque o Grêmio já está fora do Z4, conseguiu a segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, e aí tu consegue uma classificação na Copa do Brasil que te traz o mesmo alívio, que vai te trazer retorno financeiro, que vai te manter vivo numa competição que a gente sabe é decidida no detalhe, Sim. e nem sempre o melhor time vence, ou seja, o Grêmio tá no páreo, tá na disputa, para ali na frente, quando tiver os enfrentamentos com o Fluminense, tá aliviado no Campeonato Brasileiro longe do Z4 e classificado na Copa do Brasil. É simples a equação. O Renato, eu acho que ele assumiu um risco, tá, Gamba? Porque eu entendo que a maioria concordou com a estratégia do Renato em preservar ontem e priorizar os jogos da Copa do Brasil. Agora, mesmo com os titulares, o Grêmio poderia ter perdido para o Corinthians. Não perdeu por detalhe. Ontem, o Grêmio poderia ter perdido também. Aí alguém vai dizer, mas não perdeu, deu tudo certo. Que ótimo, essa é a prova que a estratégia deu certo. Agora, ele assumiu um risco. Deu certo, o que vem a partir de agora? Vem uma confiança muito grande, que é aquilo que a gente estava Total, falando do Inter. total. E acho que isso ajuda de todas as maneiras. Quando falta confiança, o reflexo ele é negativo em vários pontos e ao contrário da mesma forma. E agora, além de ser um Grêmio que passa a não brigar pelo rebaixamento, essa é a tendência, pelo que a gente tem visto, é um torcedor que começa a acreditar em um título na temporada. Tu vê como Isso é Como importante. é um paradoxo, né? Só Pra deixa te uma ver frase. como não é 100% isso, né? O Grêmio cresceu, né? Sim. O Gustavinho não tá jogando nada. E aí? Como é que tu... É que é difícil Boa todo pergunta, mundo boa jogar bem, pergunta. né? Boa Então, pergunta. assim, esse é muito complexo essa história de emocional. Seguindo, a gente vai falar mais do Ah. Renato, trazendo inclusive a palavra